Olá pessoas, tudo bem? Hoje o nosso objetivo é falar sobre a primeira geração da história do pensamento filosófico, do pensamento grego. A gente vai falar dos chamados intelectuais pré-socráticos. Primeira recomendação que eu te dou é, se por um acaso você encontrar no vestibular, no simulado, no Enem, a referência período pré-socrático ou período cosmológico ou até mesmo período naturalista, a gente está falando da mesma etapa histórica, período ali que se deu entre o século 7 e 5 a.C. Esse período é intitulado como Antiguidade Arcaica. Então, nessa época, ali nas colônias gregas, na Ásia Menor, se constitui um movimento intelectual de filósofos que antecederam Sócrates e que tinham em comum o interesse por fenômenos naturais, o que hoje a gente chamaria de química, física, matemática e a própria biologia estava sendo constituída ali de forma inaugural por esses primeiros filósofos. E aí, o vídeo de hoje ele tem uma característica mais de te dar os elementos mais embrionários, mais fundamentais que você precisa saber a respeito deles. 3 são os conceitos-chave em torno da filosofia pré-socrática. O conceito de arquê, o conceito de physis e o conceito de ontologia. De uma forma bem direta, o que seria a arquê? É o que eles chamavam de busca pelo elemento primordial da vida, a busca pelo princípio de todas as coisas da natureza. Basicamente, eles queriam entender de onde veio, enquanto base genealógica, enquanto fundamento, toda a diversidade da natureza. E aí a gente teve várias hipóteses distintas, eu cito aqui algumas. Tales de Mileto dizia que tudo veio da água. Demócrito defendia que nós viemos de micropartículas indivisíveis e que elas, conforme vão se aglutinando, dariam vazão às mais diversas formas de vida na natureza. Então, para ele, tudo veio do átomo, ele é a base da química, tanto a teoria do Demócrito quanto a do Leucipo, né? O Empédocles já dizia que são os 4 elementos básicos da natureza: água, terra, fogo e ar. A junção desses 4 elementos que garantiria uma forma de existência, uma forma de vida. Beleza. A gente tem outras hipóteses, por exemplo, Heráclito dizia que a vida é marcada pelo fogo, pelo eterno movimento, pela transformação. Facilmente vocês conseguem encontrar outros elementos, outros exemplos em livros didáticos, né? A outra discussão é sobre physis. Essa palavra physis, uma tradução literal do grego para o português, seria algo como natureza. Mas é mais do que natureza, é compreender o fluxo dela, como que todas as manifestações de vida se transformam. Por exemplo, como eu entendo um corpo a 100 km por hora defrontar com uma parede e a sua matéria deformar menos que um outro corpo, né? Que é o que a gente chamaria hoje de física, é daí que vem a palavra physis. Compreender como que o espermatozoide vira um ser humano, como que um ovo vira uma galinha, o processo etapista ou de taxonomia da natureza, da classificação dos seres, entender o fluxo da natureza, era o que eles chamavam de physis, né? E por último, um tema importantíssimo que eu queria dar destaque para vocês é da ontologia. Entre os pré-socráticos, esse é o tema mais frequente em vestibulares e no Enem. Ontologia seria o estudo relativo à natureza do ser, ou seja, investigar se há uma essência nos seres da natureza, o ser humano ou qualquer elemento vivo da natureza, e se essa essência muda com o tempo, né? As duas principais hipóteses que a gente tem é a de um pré-socrático chamado Heráclito e de um outro pré-socrático chamado Parmênides. Certamente você já ouviu uma frase onde se afirma que não se entra 2 vezes no mesmo rio. Essa frase quer dizer que o rio, pelo seu curso, está constantemente em movimento, nosso corpo, a nossa vida também está constantemente em transformação. Essa visão é do Heráclito, que ela é chamada de mobilista, por compreender que a vida é marcada pelo eterno movimento. Então eu nunca permaneço o mesmo, eu sempre estou em mobilidade, em transformação. O Leandro que está falando contigo agora não é o mesmo Leandro do vídeo passado. A cada momento eu me refaço como um ser. Ele é o pai também da dialética. Ele dizia que a natureza ela é dialética.
Um elemento da natureza precisa do outro para se transformar. Sua mãe precisou do seu pai para que você estivesse aqui no mundo. Uma semente precisou da terra para que a vida, um fruto ou uma planta nascesse, né? E assim por diante. Tese, antítese, síntese. Esse conceito é um dos mais importantes da história da filosofia. Você vai ver o Sócrates falando disso, Platão, Karl Marx, os frankfurtianos. Na Idade Média, a dialética vira uma disciplina, né? Hegel. O primeiro cara a falar disso foi Heráclito. Ele defendia que a vida é marcada por um vir a ser, por um devir, no sentido de que a gente nunca está completo, finalizado. Nós somos marcados por um não ser, pelo eterno movimento, pela eterna transformação. Essa é uma visão ontológica, que mais tarde é incorporada pelos sofistas dentro das teorias relativistas. A gente vai ter um vídeo no futuro só sobre os sofistas, né? Do outro lado, a gente vê o Parmênides, que tem exatamente a oposição da ideia do Heráclito. Representa uma dualidade ontológica. De um lado, Heráclito, de outro lado, Parmênides. Se você entender o Heráclito, você vai entender o Parmênides. É só inverter a relação. Para o Parmênides, a tese que funciona sobre a natureza do ser é a do monismo. Para ele, todos nós carregamos uma essência e ela é imutável. Então é como se cada um de nós na natureza tivéssemos uma espécie de código interior, um código identitário que não se transforma nunca, né? Por isso ele é o pai também na metafísica, dentro dos estudos cosmológicos, dentro da teoria da natureza. Ele acredita que isto aqui, o nosso corpo, não passa de uma materialidade passageira, fugaz, perecível. Nós não somos marcados pela corporeidade, nós somos marcados por uma alma, por uma essência que transcende o universo corpóreo. Inclusive um filósofo chamado Sócrates e um outro chamado Platão absorvem muito essa metafísica parmenidiana. Portanto, a visão dele ela é essencialista. Ele acredita numa essência imutável da natureza do ser. Para finalizar, tenta lembrar daquela peça do Shakespeare, Hamlet, que tem aquela frase icônica do teatro moderno, que é ser ou não ser, eis a questão. Ali está posta uma questão ontológica. O Hamlet, quando levanta essa questão, ele está refletindo se a vida dele está marcada pela liberdade, dele querer ser aquilo que ele quiser ser, portanto a vida não está previamente definida, ela está marcada por um não ser, que é a ideia do Heráclito, ou de outro lado, que nós estamos destinados a um certo sentido de vida e que, portanto, existe uma essência de ser, que é a visão do Parmênides, né? Acho que isso vai te ajudar a internalizar as ideias centrais dos pré-socráticos, beleza? Então por hoje é só, grande abraço, tchau, tchau.